Oi, gente, eu espero que agora com áudio, né? Tive que gravar de novo pra vocês, mas estamos aí, né? Então, enquanto a gente tá ao vivo, como a gente fala assim, né? Fazendo na hora aqui com vocês, às vezes essas coisas acontecem, mas vamos lá. A gente tá falando de prontuário, então aqui eu tô colocando pra vocês a importância do prontuário pro paciente. Então, para o paciente, seria qual a importância do prontuário? Ele é útil porque todos os dados dele, da clínica dele, da evolução dele, do diagnóstico dele, da doença dele, do período que ele esteve no hospital, estão no prontuário. É importante para ele, porque também esse prontuário, se ele precisar futuramente, se acontecer algum erro, ele se sentiu lesado de alguma forma, algum erro médico, alguma situação que ele precise de recorrer de algum recurso jurídico, o prontuário para ele também serve como um instrumento, né, de defesa dele. Para o hospital, também é importante. Por quê? Porque o hospital consegue, através de uma boa prática, né, de prontuário, diminuir a média de permanência dos pacientes no hospital, na instituição. Por quê? Um prontuário bem elaborado, um prontuário bem preenchido, com uma boa evolução, as informações do paciente estão organizadas, o cuidado do paciente acaba que é mais organizado também, mais bem planejado. Um cuidado mais bem planejado faz com que a assistência de enfermagem, a assistência ao paciente seja melhor, e essa assistência e esse cuidado planejado também vai fazer o quê? Vai fazer com que o custo de equipamento utilizado seja menor, porque a gente vai planejar melhor, então a gente vai ter menos uso inadequado ou uso repetido para exames que estavam sendo feitos, por exemplo, que não tinham necessidade, porque por falta de organização e anotação, tá? É também para o hospital um documento legal, óbvio, né? Igual para o paciente, que também vai servir de defesa para o hospital, ou não, né, gente? Ou até de acusação, dependendo do que está escrito no prontuário. E vai servir também, então, para o hospital nessa questão, se porventura ser solicitado judicialmente para fazer alguma defesa, e ali tá também todas as questões do paciente para que ele possa se defender lá. Para a equipe de saúde é importantíssimo porque é um mecanismo de interação, né, de comunicação entre as equipes de saúde. Então, o prontuário é onde que os profissionais se comunicam, né? Claro que a gente tem essa comunicação verbal, mas a comunicação não verbal muitas das vezes está no prontuário, com as informações que a gente coloca sobre o paciente, tá? Então, se às vezes, por exemplo, numa troca de plantão, eu converso com uma pessoa, com meu colega que está pegando plantão, então além das informações que eu anotei no prontuário, eu estou falando com o meu paciente. Mas, por exemplo, eu fiz uma anotação há 2 dias atrás que um plantonista de 3 dias para frente não esteve comigo, mas ele vai ter uma comunicação comigo por conta de uma anotação que eu fiz no prontuário, tá? Então, o prontuário e faz essa integração da equipe de saúde dentro da instituição. É importante por isso. E a gente tem 2 tipos de prontuários. A gente tem o prontuário de papel e o prontuário eletrônico, tá? O prontuário de papel é aquele que a gente conhece. É um exemplo. Prontuário de papel, gente, né? Papel, a gente conhece papel, eu pego papel. Então, ele está impresso, tá? Eu posso escrever no papel e tal, prontuário de papel. Prontuário eletrônico é um sistema, tá? É um programa em que eu vou colocar as informações do paciente. Vou colocar as informações do paciente como? No sistema, no programa, tá? E aí eu vou colocar da mesma forma lá no de papel, só que ele vai estar dentro de um computador e eu vou inserir essas informações do paciente, as informações diagnósticas, de prescrições médicas, o médico vai colocar tudo lá direitinho. Possui assinatura eletrônica, só para vocês saberem que não é qualquer um também que vai lá e coloca uma informação e tchau. Não. Tem sessões do prontuário eletrônico que tem que ser assinadas eletronicamente, como a prescrição médica, como a evolução de enfermagem, a checagem de enfermagem, tá? Prontuário de papel. Qual que é a vantagem do prontuário de papel, gente? O prontuário de papel eu pego, ó. Eu manuseio ele, tá vendo? Eu tenho facilidade no manuseio, eu posso pegar e escrever nele, tá? Eu posso pegar ele e transportar comigo, então ele tá aqui comigo,
eu posso pegar ele na minha mão e levar ele para ali, para algum lugar. O paciente quer ir para um outro setor, fazer um outro exame, alguma coisa do tipo, eu pego o prontuário todo na minha mão e levo, tá? E outra, não exige treinamento, tá? O treinamento a gente está tendo agora, a gente está treinando como preencher uma evolução, como fazer uma checagem, um aprasamento, mas se a pessoa, né, ou se o profissional souber ler e escrever, e óbvio, né, saber o que vai fazer ali, não precisa de treinamento na hora para ele fazer as anotações no prontuário, tá? E uma outra questão também, nunca tá fora do ar, né, gente? O papel tá aqui, eu pego e escrevo nele. As desvantagens. Muitas das vezes a gente não entende a letra, fica inelegível, né? O preenchimento pode não estar completo, tem a fragilidade do papel, né? Que com o tempo o papel pode ficar muito amarelo, pode apagar, pode ter traça, pode ter dano, pode ficar danificado, pode sofrer com a ação de algumas coisas, então se molhar pode se decompor, né? Então se tiver uma enchente ou cair alguma coisa pode se decompor, ou tiver uma outra dano, como por exemplo um incêndio, também pode se perder. E além disso tudo, para arquivar, né, necessita de um espaço físico enorme, tá? De pastas, de toda uma logística de armazenamento, de arquivamento. Coisa, gente, que dificulta um pouquinho, né? Então aqui algumas das questões do prontuário manual. Rasuras que não deve ter, mas que às vezes tem, né, dificulta o entendimento em algumas situações, desorganização na hora de guardar, então não acha, se caso porventura precisar. Às vezes documento, né, exame que consta que deveria estar lá e não está. Então tudo isso são desvantagens do prontuário manual. Olha só, para vocês verem, né? Então, dificilmente a gente consegue, a não ser de anos de prática, de entender uma letra dessa, de médico. Então tem que ficar muitas das vezes ligando pro médico, perguntando o que é, ou ficar perguntando pro colega, às vezes o colega só sabe, mas muitas das vezes não tem jeito, tem que ligar pro médico, ó. Um exemplo de evolução. E aqui, pra vocês terem noção, são muitos prontuários, gente, tem que ficar arquivado, e no mínimo tem que ficar arquivado por 20 anos. Então imagina só, né? É muito tempo. O eletrônico, por sua vez, o que é? É também um registro em saúde do paciente. Uma informação relacionada com o quê? Com o passado, com o presente e com o futuro da saúde, tanto física quanto mental do paciente. E vai estar onde essa informação, esse registro de saúde? Vai estar inserida num sistema eletrônico, tá? Que vai ser usado para quê? Para transmitir, para receber, para armazenar, para distribuir, disponibilizar arquivos e dados do paciente, não só por escrito. Então, o diferencial aqui do PEP, né, do prontuário eletrônico do paciente, é que vão ter imagens, arquivos multimídia, que a gente fala. Então, vou ter imagem, então eu posso ter imagem de um exame, não posso ter só o diagnóstico, posso ter a imagem em si do exame, da ressonância magnética, etc e tal, tá? Aí, ó, é um veículo de comunicação também, assim como o prontuário manual, entre os membros da equipe. E as vantagens do prontuário eletrônico? Vai estar sempre, a gente vai conseguir sempre ler, porque é digitado, né, gente? Vai estar sempre completo. O armazenamento de imagem que ele permite é um ótimo recurso, porque está toda a vida toda do paciente ali. Quando bem treinados profissionais e o bom uso já na instituição, o prontuário eletrônico agiliza, tá? A introdução de dados ali do paciente é mais rápido, o acesso às informações é mais rápido, se a recuperação, se acaso perder alguma informação, tem como recuperar essa informação. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então pensa assim, que o paciente pode estar lá na clínica médica, o paciente pode ter descido para fazer uma ressonância, e lá da ressonância o técnico lá de radiologia conseguiu acessar o prontuário eletrônico dele por lá. E aí lá na clínica médica, o médico tá lá, pediu para dar uma olhadinha, também consegue acessar de lá. Aí lá na portaria, precisou de alguma outra coisa, conseguiu também acessar de lá. Então o prontuário eletrônico, ele pode ser acessado simultaneamente de várias partes dentro da instituição, tá? A desvantagem
é o custo, porque acaba sendo um pouquinho alto para poder implantar o sistema, né, e informatizar a instituição inteira. Alguns profissionais têm alguma dificuldade nessa questão de manusear sistemas, né, porque não estão tão afiados aí com a tecnologia. Mas eu já falo pra vocês, gente, é uma coisa que você já tem que ficar ligado e antenado. Até pra gente ser profissional da área da saúde, a gente tem que entender um pouquinho de tecnologia, dessas coisas, porque o futuro tá caminhando para isso, tá? E aí, então, tem essa dificuldadezinha do manuseio por conta do profissional, por conta de, às vezes, da própria pessoa que vai manipular o prontuário, que vai alimentar de dados, né? Precisa, então, de treinamento de pessoal específico para isso. E tem sempre tendo que ter manutenção, atualização do sistema e pode, sim, estar fora do ar em alguns momentos. Então, a gente fica sem acesso ao prontuário. Aí aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, tem o cadastro todo do paciente, com fotozinha do paciente, tá? Tem histórico, esse prontuário eletrônico consegue, por exemplo, o paciente esteve internado hoje, daqui a um ano teve internado de novo. Se foi pelo mesmo problema, a gente consegue fazer gráficos de evolução do paciente, de dias, de como que foi. Então, eu tenho como fazer um comparativo melhor, tá? Visual, assim, com gráficos, tá? Ó, dá pra gente ver também, tá vendo, ó? Quando eu entro na instituição, eu vejo tudo dentro do PEP, ó, prontuário eletrônico. Eu vejo o censo do pessoal da internação. Eu vejo quantos leitos eu tenho, ó. Ui, até passei, gente, desculpa. Quantos leitos eu tenho aqui, os que estão ocupados. Aí aqui, ó, se eu clicar aqui, vai abrir o nome da paciente, vai ver todo o histórico da paciente, ela tá na clínica cirúrgica, né, leito 2 e por aí vai. Aí aqui, por exemplo, dentro do prontuário eletrônico, uma imagem de tomografia, ó, uma imagem dentro do prontuário. E aí a gente fica por aqui, daqui a pouco eu volto com as anotações de enfermagem.